Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar então nossa primeira aula, nossa revisão. Tudo que eu preparei para essa semana é em cima dessa aulinha, desses slides. Nós vamos fazer exercícios depois e vamos poder tirar dúvidas, as dúvidas que vocês tiverem, certo? Então vamos começar. Relembrando, lá nos primeiros dias de aula, a introdução ao estudo de química, a gente falou muito sobre por que aprender química, falei muito com vocês sobre alfabetização científica, sobre compreensão dos fenômenos da natureza. Então, eu coloquei aqui um breve resuminho, né, do que é a química como ciência. Nós estamos falando de uma ciência da natureza, ela ali junto com matemática, junto com física, com biologia, astronomia, ela estuda os fenômenos naturais, a composição das coisas, a organização do nosso universo. Eu coloquei esse resuminho aqui, não vou ler todo com vocês não, depois vocês leiam com calma, mas o importante é entender, né, em que contexto a química se encontra. Então, é uma ciência que estuda os processos de transformação da natureza. Então, por isso que ela está ali no mesmo grupinho da física, da biologia. Inclusive, biologia e física tem muito a ver. Vocês vão percebendo aí ao longo das próximas aulas o quanto vai aparecendo. Hoje mesmo a física e a matemática estão presentes. Então, vamos partir para a revisão de conceitos de conteúdos mesmo. Lá no comecinho das aulas, nós falamos bastante sobre as mudanças de fase. Então, vamos relembrar quais são os estados físicos ou estados de agregação da matéria. Vocês podem encontrar esse termo também, agregação, né? Tem a ver com o quão junto as partículas estão. No estado sólido, no líquido e no gasoso, existe uma diferença de organização, né, dos materiais. Então, a agregação está relacionada a isso. A gente tem o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. O sólido é o mais organizado, onde as partículas estão mais próximas. Depois a gente tem o líquido, que é um estado intermediário, e o estado gasoso, onde as partículas estão mais livres, mais desorganizadas. O nome das transformações, né, de um estado para outro é importante conhecer. Então, sólido para o líquido, fusão, líquido para o gasoso, vaporização. A gente falou também que poderia ser chamado de ebulição ou evaporação, talvez vocês não se lembrem, então estou falando aqui. A gente tem o gasoso voltando a se transformar em líquido, nós chamamos de condensação, e o líquido voltando a se transformar em sólido, que é a solidificação. E a sublimação, que é esse estado, essa passagem de estado direto do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, que também pode ser chamado de ressublimação. Isso não era novidade para vocês, mas eu acrescentei um detalhe aí que era o ganho ou a perda de calor durante esses processos. Quando esse processo, né, a transformação acontece com liberação de calor, e calor aqui a gente vai considerar um tipo de energia, né? Calor a gente mede inclusive em Joule, que é a unidade do Sistema Internacional para Energia. Quando o processo ocorre liberando energia na forma de calor, a gente chama de processo exotérmico. Agora, quando a absorção de calor acontece durante um processo de transformação, de mudança de estado físico, nós chamamos de transformação endotérmica. Então, endotérmico absorve calor, a fusão, por exemplo, é um processo endotérmico. Já a condensação, né, do gasoso para o líquido é um processo que precisa liberar energia, liberar calor, então é um processo exotérmico, certo? Um truque, uma dica na hora de estudar é pensar o seguinte: quando eu estou vindo aqui, ó, do lado esquerdo para o lado direito, nesse sentido, as transformações são endotérmicas. No sentido oposto, as transformações são exotérmicas, certo? Bom, uma outra propriedade, né? Na verdade, aqui a gente já entra nas propriedades da matéria. Nós falamos muito sobre propriedades, falamos daquelas que não servem para identificar os materiais, as propriedades que são gerais e que toda matéria tem. A massa e o volume foram exemplos disso, né? Talvez vocês não se lembrem, mas a gente falou o seguinte: quando a gente vai definir o que é matéria, o que a gente mais encontra assim, é uma frase conhecida, que matéria é tudo que tem massa
e ocupa lugar no espaço. Essa massa a gente vai sempre medir, sempre não, mas enfim, a unidade mais adequada é o quilograma no Sistema Internacional e o volume no Sistema Internacional, que é o metro cúbico. Mas a gente também conhece diversas outras unidades, tanto para volume quanto para massa, e a combinação, a razão entre massa e volume de um corpo, de um material, nós vamos chamar de densidade. Enquanto a massa e o volume são propriedades gerais, a densidade é considerada uma propriedade específica. Então, cada material, cada tipo de substância vai ter uma densidade própria, que vai ser calculada usando essa formulinha matemática. Densidade é massa sobre volume. Como as unidades de massa e de volume vão se combinar aí, eu vou ter a densidade em grama por ml, em miligrama por centímetro cúbico, em grama por centímetro cúbico, quilograma por metro cúbico, quilograma por litro, enfim, qualquer combinação de unidade de massa por unidade de volume pode ser usada. No sistema internacional, lembrando, massa em quilogramas e volume em metro cúbico, certo? Então, falamos bastante de densidade, enfim, relembramos, né, densidade nas aulas. Outra grandeza importante, né, é a pressão. A gente falou bastante de pressão em aula, principalmente quando a gente falou de transformação física e de mudança de fase, porque a pressão interfere, né? A pressão ao nível do mar, ela é diferente da pressão numa região de maior altitude, isso fazia diferença. Eu coloquei aqui a definição, né, que é pressão é força sobre unidade de área, a força medida em newtons e a unidade de área aqui, normalmente, metro quadrado. Newton por metro quadrado tem uma outra maneira, né, de descrever, que é chamar de Pascal. Então, Newton por metro quadrado ou Pascal são as unidades para pressão no sistema internacional. Mas a gente usa muito a pressão atmosférica. Tem uma outra maneira, né, uma outra unidade de medida. Definindo o que é pressão atmosférica, é a pressão que o ar, né, na verdade, o peso que o ar exerce sobre a nossa superfície terrestre, dividido pela unidade de área, ou seja, é força sobre área, como estava na definição ali atrás. Mas, para simplificar a nossa compreensão, eu falei bastante sobre isso com vocês em aula. A gente consegue medir a pressão usando uma outra unidade, que é o ATM. Em química se utiliza muito esse ATM, que é quando você tem a pressão de 1 ATM, você está exatamente ao nível do mar. Tem uma atmosfera sobre você. O Pascal é a unidade do Sistema Internacional. Ainda temos um milímetro de mercúrio, que é uma unidade que foi criada, uma medida feita por Torricelli. E essa medida também é equivalente ao Thor. Thor em homenagem ao Torricelli. Menos usado, mas é importante saber que existe. Gente, essas são as unidades mais usuais, mas pressão pode ser medida em várias outras unidades. Em libra por polegada quadrada, enfim, tem outras unidades para pressão. Outra propriedade importante das substâncias, né, dos materiais, é o ponto ou temperatura de fusão. Pode usar os dois termos. Ponto ou temperatura, vocês vão ver que em exercícios varia bastante, um ou outro. E o ponto de fusão de uma substância é a temperatura na qual ela muda de fase. Ela passa do sólido para o líquido. Então, a fusão acontece numa temperatura específica para cada substância. Então, é uma propriedade específica da matéria. Já a solidificação, que é o processo inverso da fusão, acontece na mesma temperatura. Então, a água, ela vai fundir, vai derreter a 0 graus se ela estiver sendo aquecida, mas se ela estiver sendo resfriada, ela vai congelar ou solidificar a 0 graus. Então, esses valores são correspondentes. A temperatura ou ponto de ebulição é quando a temperatura na qual a substância passa do líquido para o gasoso, se estiver sendo aquecida, mas também é a temperatura na qual a substância passa do vapor, né, do gasoso, de novo para o líquido, que é a condensação. Então, depende do processo. Se eu estiver fornecendo calor, vai acontecer ebulição.
da água, por exemplo, a 100 graus. Mas se eu estiver removendo, se eu estiver retirando o calor, a água vai sofrer condensação a 100 graus Celsius. Então, são valores equivalentes, mas depende se eu estou aquecendo ou se eu estou resfriando. Vou falar disso já já. As unidades, a gente tem a nossa principal aqui, né, que é o Celsius, a gente usa muito, muito, muito. A gente tem esse Fahrenheit aqui, que é americana, não se usa aqui no Brasil, mas, né, tem muita gente tem curiosidade, enfim, tem tabelas de conversão que ela aparece, e a temperatura principal, Kelvin, é a temperatura absoluta, é usada nas fórmulas, enfim, é a temperatura, a medida de temperatura unidade para o sistema internacional. A gente vai usar bastante. Bom, sabendo a temperatura de fusão e de ebulição de uma substância, eu posso utilizar esses dados para construir gráficos. Nós chamamos de curva de aquecimento ou de resfriamento, né, dependendo do sentido desse processo. Para dar um exemplo, eu escolhi a água porque é uma substância que nós temos informações importantes. Nós sabemos que o ponto de fusão da água é igual a 0 graus Celsius e que o ponto de ebulição é igual a 100. Isso numa condição específica, se eu tiver ao nível do mar e a pressão for 1 atmosfera. Então, eu posso pegar uma amostra de água partindo de menos 40 graus e aquecer até 120. Se eu faço esse processo, eu consigo passar pelos estados físicos da água, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e acompanhar o comportamento da temperatura enquanto a transformação ocorre. A mesma coisa pode ser feita com a água no estado vapor, lá em 120 graus, eu posso ir resfriando até chegar em menos 40 e acompanhar também as mudanças de fase. Esses gráficos que eu vou mostrar, eles mostram exatamente isso, como que a água se comporta durante as mudanças de fase. Bom, está aqui um gráfico A de aquecimento e um gráfico B de resfriamento. Reparem, olha só, abaixo de 0, nós sabemos que o estado físico da água é sólido. A água vai sofrendo esse processo de aquecimento, a temperatura vai aumentando, chegou em 100. Quando eu chego a 100 graus, a temperatura vai ficar constante. Enquanto a transformação estiver ocorrendo, eu vou ter o sólido se transformando em líquido e a temperatura não se eleva, fica em 0. Acabou todo o sólido, derreteu tudo, então eu tenho água no estado líquido entre 0 e 100 graus. Chegando em 100 graus, a água começa a sofrer o outro processo, a outra transformação, que é a ebulição, passando do líquido para o vapor. Ou seja, aqui eu tenho os dois estados simultaneamente e só depois que todo o líquido se transforma em gás é que continua subindo a temperatura e aí eu tenho somente o estado gasoso. Repara que a transformação aconteceu no sentido de aquecimento, então foi fusão e aqui ebulição, aqui ó, no número 4. Já no outro gráfico, que é o processo inverso, eu parto de 120, então a temperatura inicial, vou resfriando, a temperatura vai descendo, mas ao chegar em 100 graus Celsius, também acontece uma transformação em que a temperatura não varia. Eu tenho gasoso, aqui o gasoso se transformando em líquido e o processo é a condensação. Olha só, ebulição e condensação acontecem na mesma temperatura. Uma com elevação ali de energia, eu estou fornecendo calor, e a outra eu estou retirando. Bom, esse trecho todo, entre 100 e 0 graus, a água permanece líquida, mas quando chega aqui em 0, começa a acontecer a solidificação. E a 0 graus Celsius permanece até que todo o líquido se transforme em sólido. Aí sim, a temperatura pode continuar baixando até o ponto que eu quiser, ou que eu possa retirar calor. Olha só, a solidificação acontecendo na mesma temperatura que a fusão. A diferença é o sentido do processo. Num deles o calor está sendo absorvido, no outro está sendo liberado. Esses gráficos são importantes e eles só têm essa característica, esse perfil de ficar constante durante a mudança de fase, né, a temperatura constante, se for água pura ou substância pura, H2O sem mais nada misturado. Água pura tem gráficos de curvas de aquecimento e de resfriamento exatamente com esse perfil.
Continuando, vamos relembrar umas unidades e as conversões, porque é uma coisa que se não usa sempre a gente acaba esquecendo. Eu coloquei aqui transformações, né, para massa, coloquei as unidades importantes, o quilograma, o grama, a equivalência. Então, se eu precisar fazer transformações de uma unidade para outra, eu vou usar essas equivalências aqui e regra de 3. Então, eu poderia chegar para vocês, ó, eu falo que 1 quilograma são 1.000 gramas, 10 a terceira gramas, e se eu tivesse 5 quilogramas, quantos gramas seriam? Posso fazer uma regra de 3 aqui, a maioria dos exercícios isso resolve tranquilamente. Para volume, as unidades principais eu coloquei aqui, o metro cúbico, né, do Sistema Internacional, a conversão para litros, 1 metro cúbico, 1.000 litros, conversões para unidades menores, o ml e o centímetro cúbico, que são equivalentes, e o litro para decímetro cúbico, que é a mesma coisa, 1 litro, 1 decímetro cúbico. Essas são as unidades mais usuais, certo? Continuando aqui, a temperatura, eu coloquei esse termo central aqui, gente, mais por curiosidade, tá? Porque eu sei que no fundamental vocês acabam aprendendo transformar de Celsius para Fahrenheit. Gente, não usamos, certo? Eu acho que essa transformação aqui, ó, é mais importante. Mas, enfim, se precisar, se um exercício quiser que vocês façam, então tá aqui, transformação de Celsius, né, equivalência de Celsius para Fahrenheit para Kelvin. Sendo que Kelvin é a temperatura mais importante ali, a unidade do sistema internacional. E para a pressão, bom, Pascal, que é o sistema internacional ali que exige, mas a gente usa muito a atmosfera. A equivalência ali, uma atm, é quase 10 a quinta Pascal, uma aproximação, que é o equivalente a 760 milímetros de mercúrio. A gente abrevia, né? A gente escreve mm de Hg, milímetros de mercúrio, certo? E uma propriedade que para vários de vocês foi novidade, a gente falou um pouco sobre, né, soluções, sobre misturar um material no outro, e se essa mistura ocorrer e ela for homogênea, a gente chama de solução. Então, toda solução ela tem 2 ou mais componentes, sendo um solvente e um ou mais solutos. Isso a gente discutiu em sala, né? Então, o que é essa tal de solução? É quando eu misturo um ou mais soluto, vou pôr assim, ó, ou solutos, e solvente. Solvente eu tenho um só, solvente é aquele que dissolve, que está em maior quantidade. Em boa parte dos exemplos que nós vamos estudar, o solvente é a água. A gente diz que a solução é aquosa. Vocês podem encontrar esse termo, né? Aquoso. Aquoso é porque está em água, certo? A água é um solvente muito bom, embora não seja um solvente universal, como às vezes a gente ouve falar, mas a água aparece muito. Também fizemos umas separaçõezinhas, né, dos tipos de solução. Dependendo da quantidade de soluto que eu coloco, eu posso classificar as soluções em saturadas. Saturado é cheio, está no limite da solubilidade, e a solubilidade é a quantidade máxima de soluto que eu posso dissolver num solvente. Máxima. A solução, quando tem a quantidade máxima, ela está cheia, está saturada. Essa saturação depende principalmente da temperatura da solução. As temperaturas aqui influenciam muito. A gente vai ver já já. Pode ser insaturada, quando eu coloco pouco soluto numa quantidade de solvente que poderia dissolver muito mais. Então, eu pego um copo bem grande de água, por exemplo, e jogo uma pitadinha de sal. É uma solução, o sal se dissolve, ele é o soluto, a água é o solvente, só que eu ainda poderia colocar mais sal. Então, eu vou chamar isso de solução insaturada. Ela ainda comporta mais soluto. E a supersaturada. A supersaturada foi uma situação que eu até em várias salas mostrei um vídeo que mostrava uma situação, aliás, do Manual do Mundo. Quem tiver curiosidade pode procurar. Depois eu até posso colocar um link aqui.
E o que ela dizia, né? O que aquele experimento mostrava? Que muitas vezes eu olho, observo uma solução e ela está lá estável, mas quando eu causo uma perturbação, eu posso chacoalhar, enfim, soprar, mexer naquela solução, como tinha muito soluto para uma quantidade pequena de solvente, começa a formar cristais. O soluto começa a aparecer. Pode ser que ele vá lá para o fundo do recipiente, né, e forme o que a gente chama de corpo de fundo. Muitas vezes, como no exemplo que eu mostrei em sala, ele tomou conta de todo o recipiente, assim, tinha muita substância dissolvida ali, a solução estava super saturada. Só para dar um detalhe, lá na saturada, que é o primeiro caso, muitas vezes quando eu excedo o limite, começa a formar corpo de fundo também, ou precipitado. Aí a gente tem a situação saturada com corpo de fundo. Se alguém ainda tiver dúvida sobre isso, anota aí que depois eu esclareço na aula que a gente tiver ao vivo. Então, vamos ver agora como é que a informação sobre o coeficiente ou a solubilidade aparece para a gente, como é que a gente interpreta, né? Como que essa informação vai ser apresentada. Pode ser através de curvas ou de tabelas e depois eu vou mostrar através de um texto, como que a solubilidade ela é dada para a gente num exercício ou num exemplo. Bom, primeiro uma curva. Curva em química ou ciências exatas em geral é um gráfico, né? Um gráfico com eixo x e eixo y que traz informações. As duas substâncias aqui em questão, elas são o açúcar, que é essa sacarose, e o sal, que é o cloreto de sódio. Então, ó, substâncias conhecidinhas. Vou olhar primeiro para o sal, tá? A curva do cloreto de sódio é essa roxa. Como é que eu interpreto isso? Aqui no eixo Y, eu tenho essa informação, ó, em gramas de soluto por 100 gramas de água, ou seja, 50, 100, 150, 200, assim por diante, gramas de soluto em cada 100 gramas de água, isso dependendo da variação de temperatura aqui no eixo X, 10, 20, 30. Vamos observar o sal. Então, ó, a curva do sal é essa roxinha aqui e a gente começa aqui um pouquinho abaixo de 50. Então, dá para dissolver? Gente, não tem um valor específico. Vamos pensar que é uns 35? Então, eu consigo dissolver aproximadamente uns 35 gramas de sal em 100 gramas de água. Isso a 0 graus Celsius. Aí, eu aumento a temperatura aqui para 20. O que acontece? Eu continuo conseguindo dissolver a mesma quantidade em 100 gramas de água. E aí eu vou aumentando a temperatura, 50, 60, 70, 90. Olha só, gente, em 90 aumentou um pouquinho de nada, né? O gráfico, se a gente for acompanhando, ele está sofrendo uma leve elevação, mas eu consigo dissolver aproximadamente uns 30 e poucos gramas de sal em 100 gramas de água. Ou seja, a temperatura influencia muito pouco a variação de solubilidade do sal de cozinha. Agora, será que esse comportamento vai se repetir se eu estivesse falando de açúcar? Vamos olhar o gráfico da sacarose, que é o açúcar comum. Essa curva aqui, ó, verde. Olha só, em 0 graus Celsius, eu consigo dissolver, gente, o valor é estranho aqui, eu vou falar que é 170. É um pouquinho acima de 150, mas ainda não chegou em 200, então, chutando ali, 170 gramas de açúcar a 0 graus, eu dissolvo em 100 gramas de água, então bem mais do que o sal. Quando eu aumento a temperatura para 20, como eu fiz aqui, olha só, eu já consigo dissolver 200 gramas de açúcar. E se eu aumentar para 60, por exemplo, eu já consigo dissolver quase 300 gramas de açúcar. Ou seja, açúcar ela é muito mais suscetível a variações de temperatura. Quando a temperatura varia, também vai variando a solubilidade do açúcar em água. Olha só, em 100 graus aqui, ó, eu vou ter quase 500 gramas de açúcar sendo dissolvidos. Então, açúcar é muito solúvel em água, muito mais do que sal, e a temperatura tem uma influência muito grande nessa solubilidade.
Agora eu vou mostrar uma tabela que também traz esse mesmo tipo de informação. Olha só, é uma tabela de solubilidade para duas substâncias diferentes. Esse KCl se chama cloreto de potássio, não é necessário saber isso agora. E esse aqui é o carbonato de lítio, são dois tipos de sais. Esses sais, eles têm solubilidade muito diferentes. Olha só, agora em tabela. A 0 graus Celsius, eu consigo dissolver 27 gramas, 27,6 gramas de cloreto de potássio. Já essa outra substância, esse sulfato, carbonato de lítio, gente, menos de 1 grama, bem menos, ó, 1,054. Vou pegar aqui em 30 graus. Em 30 graus, dá para dissolver 37 gramas de cloreto de potássio em 100 gramas de água. A outra substância, 0,125. Olha isso que interessante. Eu conseguia dissolver mais quando a temperatura era mais baixa, e agora que a temperatura foi aumentando, a solubilidade está diminuindo. Isso é um comportamento não tão comum nos sais, mas olha só, nem sempre quando eu esquento, né, eu aumento a temperatura da minha solução, a solubilidade aumenta. Nesse exemplo aqui, ó, a solubilidade diminui com a temperatura. Já no KCl, a temperatura aumenta, a solubilidade aumenta. Aqui, ó, em 100 graus, quase 43 gramas, 42,6, certo? E se o exercício, a informação, não vier numa tabela nem num gráfico? Como é que eu vou adivinhar a solubilidade das substâncias? Bom, o exercício ou a questão tem que trazer um dado. Assim, por exemplo, olha só, o coeficiente de solubilidade do KCl numa temperatura específica de 20 graus Celsius é de 34 gramas dele em 100 gramas de água. Então, eu posso dar, naquela temperatura que me interessa, aquela solubilidade daquela substância, sem precisar ou de um gráfico ou de uma tabela. Eu vou mais, né, no ponto. Eu falo, a tantos graus, a solubilidade é essa. Ah, e se a temperatura for, sei lá, 25 graus? Opa, aí não é mais. Então, eu preciso da informação em cada temperatura que eu for usar. Bom, finalizando aqui, né, a nossa revisão, que já ficou longa. O que é uma substância pura mesmo? Uma substância pura é aquela que ela tem todas as propriedades bem definidas em toda a sua extensão. Então, um copo com água, ele tem todas as propriedades idênticas em qualquer ponto. Pode ser na parte de cima lá do copo, ou se eu pegar a água lá do fundo do copo, as propriedades vão ser as mesmas, muito bem definidas. No caso da água, ponto de ebulição é 100, ponto de fusão é 0, densidade é 1. Então, a gente sabe as propriedades e a gente consegue identificar uma substância a partir delas. Outra coisa importante, uma substância ela tem ponto de fusão e tem ponto de ebulição conhecidos. A gente viu isso lá no caso da água, né? Onde muda de fase, aquilo ali é uma informação, é uma propriedade, é uma característica da substância. Agora, quando a substância não está pura, essas características não são muito bem definidas. A gente chama de mistura, quando eu tenho duas, três, muitas substâncias misturadas. E aí as propriedades, elas vão ser variáveis, né? E vão depender da proporção dessa mistura. Então, por exemplo, eu tenho água e sal, mas eu tenho água e um pouquinho de sal. As propriedades vão ser algumas. Se eu tiver água e um pouco mais de sal, essas propriedades vão ser um pouco diferentes. Ou seja, cada tipo de mistura vai me dar propriedades diferentes. E essas propriedades, elas não são iguais a nenhum dos componentes da mistura. Então, água com sal vai ficar com ponto de fusão igual a da água ou igual a do sal. Nenhum dos dois vai ser um valor que a gente vai conseguir determinar experimentalmente, que é outra coisa importante da química, ela é uma ciência experimental, ou a gente vai consultar tabelas, que é uma coisa que vocês viram que é bem comum, né? Os dados têm que ser fornecidos para a gente. As misturas, né? Quando eu tenho mais de uma substância, quando eu tenho uma solução, por exemplo, a solução é uma mistura homogênea. Eu consigo ver uma fase só, como se fosse um único material, visualmente. A mistura heterogênea, ela já pode ser visualizada, ela tem mais
partes, mais separações, mais fases. As misturas, por exemplo, saturadas com corpo de fundo, elas seriam assim. Elas têm uma fase em cima e uma fase embaixo sólida, que é o corpo de fundo, é uma mistura heterogênea. Aqui uma definição, né, de homogêneo e heterogêneo. E o que seria uma fase, né? Tomar cuidado porque essa coisa da fase às vezes engana muito. Às vezes a pessoa tem, sei lá, um copo de água com 2 pedras de gelo. Às vezes pode acontecer da pessoa achar que cada pedra de gelo é uma fase, e não é exatamente isso. Fase é aquela porção de matéria que tem as mesmas propriedades. Então, os cubinhos de gelo, mesmo que sejam vários, têm as mesmas propriedades, contam como uma única fase. Certo? Então, fase é aquilo que eu consigo observar, né? As separações no meu sistema ali, na minha mistura. Cuidado com algumas substâncias que a gente acaba se enganando. Exemplo, sangue e leite são consideradas misturas heterogêneas, embora às vezes à primeira vista pareçam que são homogêneas. Cuidado com esses detalhes, depois eu posso mostrar isso em exercícios e tudo mais. Certo? Bom, e agora, né? Os próximos slides, eles são de exercícios com resolução. A minha dica é, tentem fazer os exercícios separadamente, tanto é que eu vou mandar um arquivo separado só com as questões. Qual que é a dica? Tentem resolver, voltem aqui conferir a resolução. Tentem resolver mais um, ou façam alguns, ou façam todos e confiram os resultados, porque é importante tentar resolver. Não são exercícios para me entregar, são exercícios para vocês testarem se estão aprendendo, se estão entendendo, e aí na aula que nós vamos marcar para tirar dúvida, vocês vão poder me perguntar, esclarecer o que não ficou muito claro, muito bem explicado. Tudo bem? Então, os exercícios eu quero que vocês façam antes de prosseguir com o vídeo. Os próximos slides são resoluções de exercícios, ok? Bom, a partir desse ponto, a gente tem só resoluções, exercícios comentados. Eu espero que vocês tenham tentado resolver antes e estejam aqui só para conferir o resultado. Eu vou fazer bem devagarinho, exercício por exercício, certo? O número 1. De acordo com os dados da tabela, qual é o estado de agregação do material indicado a 700 e a 1230 graus Celsius? Então, ele vai dar os dados dessa substância, que é o sal de cozinha, as propriedades específicas do sal aqui, ó, a densidade, a temperatura de ebulição, de fusão, e a gente vai ter que pegar informações ali. O que eu tenho? Primeiro, a 700 graus Celsius, eu quero saber qual é o estado de agregação do sal. Bom, vamos no gráfico. A temperatura de fusão é de 800,7 graus Celsius, altíssima. Mas abaixo de 800 graus Celsius, o sal tem que ser sólido. A 700, então, o estado físico do sal, sólido. Agora, em 1230 graus Celsius, qual será o estado de agregação do sal? Vamos olhar aqui? Ele vai entrar em ebulição em 1465. Então, 1230 está entre a fusão e a ebulição. Nessa temperatura, o sal, cloreto de sódio, vai ser líquido, certo? Então, resolvidinho. Próximo. Agora é uma questão mais teórica, vamos pensar. A gente falou muito sobre as propriedades das substâncias e que as propriedades específicas serviam para identificar. Quando eu quero saber se uma coisa é sal de cozinha, por exemplo, vou usar o exercício 1. Eu preciso conferir se a temperatura de fusão é 800,7, se a de ebulição é 1465, posso conferir a densidade, posso conferir propriedades como solubilidade em água, e aí eu posso afirmar, olha, essa amostra é o sal. Então, vamos lá. Uma amostra de uma substância pura X tem algumas de suas propriedades determinadas. Todas as alternativas apresentam propriedades que são úteis para identificar essa substância, exceto, então tem uma propriedade aqui que não é específica e que não vai me ajudar na identificação. Vamos lá. Densidade, propriedade específica. Temperatura de ebulição, também. Massa. Gente, massa é uma propriedade geral.
qualquer corpo tem massa. Então, por exemplo, se essa substância pura X tem uma massa de 15 gramas, isso não me ajuda em nada na resolução, na descoberta de que material que é, porque qualquer coisa pode ter 15 gramas. Eu posso pegar uma amostra de outra coisa com 15 gramas. Não serve para identificar. Então, a alternativa aqui, ó, que não é útil para a identificação da substância, é a B. Exercício número 3 é um exercício de tabela, nós vamos comparar informações. Então, considere 4 materiais genericamente identificados como A, B, C e D e suas respectivas propriedades. Então, tem volume, massa, temperatura de fusão, de ebulição, e com volume e massa eu consigo também determinar a densidade, né? Analise as afirmações a seguir e, quando necessário, reescreva para torná-las corretas. Então, a gente vai ver. Se tiver certinho, ok. Se tiver errado, a gente reescreve, a gente conserta a afirmação. Item A. Os materiais C e D são gasosos a 2.100 graus Celsius e 1 atm. Bom, olhando a tabela, isso aqui está 1 atm, isso aqui também. Então, eu já posso analisar direto, eu sei que 1 atm está ok. Os materiais C e D são gasosos? Vamos olhar? O material C, a temperatura de ebulição para ele se tornar gás é menos 183. Ou seja, quando chegar em 2.000 graus, ele já está gasoso há muito tempo. Já a substância D, a temperatura de ebulição é 78. Em 2.000 graus, ele já é também gasoso. Então, as duas substâncias, os dois materiais A e B, são gasosos a 2.100 graus. Item B, a 20 graus Celsius e 1 atm. Se adicionarmos uma amostra de B em um recipiente contendo material A, a amostra de B irá afundar. Então, a gente precisa olhar várias coisas. O que precisa para o B afundar em A? Ele precisa ser mais denso. Então, a gente vai precisar calcular a densidade dessas duas substâncias e ver, por exemplo, se elas não são as duas sólidas. Senão, não vai fazer sentido, né? Para uma flutuar ou afundar, eu tenho que ter uma líquida e a outra sólida. Então, vamos lá. No máximo as duas líquidas, né? Mas enfim, não podem estar sólidos. Eu vou calcular tanto a densidade do A, que é uma substância fácil de calcular porque é 25 dividido por 25, 1 grama por ml, dá para até afirmar que isso aqui deve ser água, né? E a densidade da substância B, eu vou dividir 43,5 gramas por 25 ml. Isso aqui vai dar 1,74, ou seja, maior que 1. 1,74 gramas por ml. Na temperatura de 20 graus Celsius, o B, 20 graus está aqui, ele é sólido, e essa aqui, 20 graus está aqui, né? E 20 graus está aqui. Ou seja, essa substância é líquida, a outra é sólida, e uma afunda na outra. B vai afundar em A. Verdade. Item C. A 200 graus, apenas o material D será líquido. Vamos olhar esse D. Gente, 200 graus está aqui, né? Está acima da temperatura de ebulição dele. A 200 graus, ele é gasoso. Então, ó, esse material não é só apenas, né? A gente tem a água também que será, mas enfim, ele será gasoso. Ok? Na verdade, o único material aqui, a gente nem tem material que seria líquido a 200 graus. Letra D. Ao comparar duas amostras do material A, um com volume de 50 ml e o outro com volume de 500, os valores de massa, temperatura de fusão e ebulição serão todos 10 vezes maior. Bom, se a substância tem 50 ml e a densidade é 1, também tem 50 gramas. Então, quando eu aumento para 500 ml, a massa vai para 500 gramas. Ok, os valores de massa aumentaram 10 vezes. Mas a temperatura de fusão e de ebulição não faz sentido. Essas grandezas aqui, ebulição, fusão, não depende da quantidade de material que eu tenho. Depende de qual material, das propriedades, das características dele. Por exemplo, se eu tiver uma piscina de água, qual que é a temperatura de fusão? É 0 grau.
Se eu tiver um copo com água, a temperatura de fusão é 0 grau. Então, fusão e ebulição, as temperaturas não vão depender da quantidade de material. Então, essa aqui também é falso. Então, ao colocar duas amostras, né, uma com 50 e uma com 500, os valores de massa vão ter aumentado 10 vezes. Mas as temperaturas de fusão e ebulição, elas não variam, porque a substância é a mesma. Exercício número 4. Agora, um bem simples também de análise de temperatura de fusão e ebulição. Então, a gente tem uma tabelinha e a gente quer saber. O item A, 1 é sólido a 30 graus Celsius? Vamos ver onde está o 30 graus Celsius? Está aqui, ó, para cá, passou da ebulição. Então, ele é gasoso. Falso essa. 2 é líquido a 100 graus Celsius? Vamos olhar. 2, 100 graus Celsius, tá para cá, ó, passou da ebulição. 2 é gasoso a 100 graus Celsius. 3 é sólido a 25 graus Celsius? Vamos olhar onde está 25? 25 está aqui, ó, está abaixo de 40. Então, em 40, ele começa a fundir. Abaixo de 40 é sólido. Então, verdade. Só vamos avaliar as outras. O 5 é líquido a 480? Vamos achar esse 480. 480 está aqui, ó, abaixo de 800. Então, ele é sólido. E o último, 5 é gasoso a 2.400? Bom, 2.400 está aqui, entre a temperatura de fusão e a de ebulição, então ele é líquido a 2.400 graus Celsius. Ou seja, alternativa C, exercício facinho, facinho. Agora vamos discutir um da Unicamp. Ele tem uma resolução, a gente tem que discutir a resolução, não vou escrever a resposta, vocês confiram depois o que vocês escreveram aí. Então, diz assim, colocando-se água bem gelada num copo de vidro, em pouco tempo este fica molhado por fora, devido à formação de minúsculas gotículas de água. Para procurar explicar esse fato, propuseram-se duas hipóteses seguintes. Então, a gente vai analisar, ver se faz sentido e encontrar o erro se não fizer. A. Se aparece a água do lado de fora do copo, então o vidro não é totalmente impermeável à água. As moléculas de água, atravessando lentamente as paredes do vidro, vão formando minúsculas gotas. Então, ele está dizendo que tem pequenos furinhos no vidro, o que não faz o menor sentido, e que a água atravessa os furinhos, quer dizer que depois de um tempo a água vai vazar toda do copo. Item B. Se aparece água do lado de fora do copo, então deve haver vapor de água no ar. O vapor de água entrando em contato com as paredes frias do copo se condensa em minúsculas gotas. A afirmação B é a que faz mais sentido. A gente tem vapor de água no ar. Isso não aconteceria só no copo, acontece com qualquer recipiente muito frio que a gente coloca no ambiente, começa a formar gotículas. No vidro do carro, isso acontece também. A superfície muito fria faz com que as moléculas, as gotinhas de água comecem a se formar ali, porque a água está sofrendo um processo chamado de condensação. Então, a água, vapor, encosta na superfície fria, perde calor, a gente já viu isso, que é um processo exotérmico, perdendo calor, ela sofre condensação. Qual das duas hipóteses interpreta melhor os fatos? É a B, e a gente justifica essa escolha justamente por a água poder sofrer condensação, encostando numa superfície mais fria e perdendo calor, certo? Exercício 6. Agora a gente vai fazer conta, certo? Qual é a massa em gramas de um bebê de 4,756 quilos ou quilogramas? Gente, isso aqui a gente resolve por regra de 3. A gente sabe o seguinte, ó. 1 quilograma é o equivalente a 1.000 gramas, lá naquela tabela de conversão. Agora, se eu tenho 4,756 quilogramas, qual vai ser a massa? Vou chamar de M. Regra de 3, a massa vai ser, é como se eu multiplicasse assim, ó. Então, eu vou ficar com
com 4,756 quilogramas vezes 1.000 gramas dividido por 1 quilograma. É porque vai ficar esse 1 quilograma vezes m, eu já estou passando ele dividindo. Aí, gente, ó, cancela quilograma com quilograma, vou multiplicar o 4,756 por 1.000. Vou andar com a vírgula, ó, 1, 2, 3 casas, 1, 2, 3. Então, 4.756 gramas. Aí, a gente põe um pontinho aqui para ficar correto. Item B. Desculpa, exercício 7. Um pacote com 500 folhas de papel tem massa 2,5 kg. Admitindo que a massa das folhas é igual, todas as folhas têm a mesma massa, qual é a massa em gramas de cada uma delas? Gente, aqui são duas coisas para a gente pensar. Primeiro, eu tenho que cada quilograma são 1.000 gramas, eu usei isso ali em cima. Se eu tenho 2,5 quilogramas, qual vai ser a massa dessas folhas? Vou chamar de x. Gente, multiplicando, regra de 3, vou resolver direto, eu tenho 2.500 gramas. Para quantas folhas? 500. 500 folhas. Gente, tudo proporcionalidade. 500 folhas tem massa de 2.500 gramas. E uma folha, ó, qual é a massa de cada uma das folhas? Uma folha, a massa vai ser y. E aí a gente vai ter a regra de 3. 2.500 vezes 1 dividido por 500. Vou colocar aqui, ó, y é igual a 2.500 dividido por 500. Cancela aqui, 0, 0, fico com 25 dividido por 5, ou seja, cada folha tem 5 gramas. Próximo. Agora, são dois cálculos numa mesma questão. Um bloco de metal tem volume de 200 ml e massa de 1.792 gramas. Calcule a densidade em grama por centímetro cúbico. Lembrando que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Vou calcular a densidade. Item A. Densidade é massa, 1.792 gramas, dividido pelo volume, que está em ml, mas é a mesma coisa que centímetro cúbico. 200 centímetros cúbicos. Faz a conta. Vou resolver rapidinho. 1.792 dividido por 200. Densidade, 8,96 gramas por centímetro cúbico. Pronto. Item B. Qual o volume de uma amostra de 1 kg desse metal? Olha só, eu sei que cada 1 centímetro cúbico, que é o volume, eu tenho um total de 8,96 gramas. 1 quilograma eu posso trocar por 1.000 gramas. Para 1.000 gramas, o volume vai ser V, vou chamar de V. Regra de 3, multiplica em cruz aqui e resolve. Eu fico com 1.000 vezes 1 dividido por 8,96. 1.000 dividido por 8,96. Dá aproximadamente 111,6 centímetros cúbicos. E como a questão não pediu nenhuma unidade de volume específico, deixa em centímetros cúbicos. Quase finalizando. Nono exercício, penúltimo exercício. O estudante deseja medir o volume de um parafuso grande. Para isso, colocou água numa proveta, que é um cilindro com marcações de volume, e determinou o volume da água colocada. Em seguida, jogou o parafuso dentro e determinou o volume novamente. Os desenhos abaixo ilustram a observação. Então, olha lá, primeiro caso, a gente tem
antes de colocar o parafuso, meu ponto de vista aqui, 90 ml. Depois, com o parafuso, vai para 100. Então, de 80 para 100, eu posso afirmar que aumentou 20. O volume do parafuso é de 20 ml que ele está ocupando. O item A pede para calcular o volume. Ué, o volume está calculado, é a diferença ali, aquele aumento, 20 ml. Letra B. Sabendo que a massa do parafuso é 157,4, qual é a densidade dele em grama por centímetro cúbico? Primeira coisa, densidade é massa sobre volume. Então, 157,4 gramas. E o volume que está em ml é a mesma coisa que 20 centímetros cúbicos. Isso aqui, ó, é equivalente. Ou seja, vou substituir direto, 20 centímetros cúbicos. Eu vou ficar com 157,4 dividido por 20, 7,87 gramas por centímetro cúbico. Então, densidade calculada aí da substância. E último, um exercício agora de solubilidade. Ele é trabalhosinho, deixei ele por último justamente porque tem conta. E ele traz uma informação sobre o nitrato de potássio. Em função da temperatura, a solubilidade está representada no gráfico aqui do lado. De acordo com o gráfico, assinale a alternativa que indica a massa de KNO3 em gramas presente numa solução ali de 750 gramas a 30 graus Celsius. Esse é o nosso ponto aqui, ó. 30 graus, gente, está aqui. Então, ó, a temperatura corresponde a 50. Ó, a gente consegue colocar 30 gramas dessa substância, desse nitrato de potássio, em 100 gramas de água. Então, eu vou escrever aqui, ó. Quando eu estou a 30 graus Celsius, eu vou colocar 50 gramas de KNO3 em 100 gramas de água e eu vou conseguir preparar quanto? 150 gramas de solução. Esses 150 gramas de solução é a soma do soluto mais solvente. O exercício quer saber qual é a quantidade desta substância em gramas quando a minha solução tiver 750 gramas. Para 750 gramas de solução, qual vai ser a quantidade de soluto de KNO3? Ele podia ter perguntado da água, ele podia perguntar de tudo. Eu tenho uma regra de 3 que é assim, ó, em 50 gramas, eu tenho 150 gramas de solução. Em 750 gramas de solução, X é uma regra de 3 aqui, ó. Esse está para esse, a gente faz assim. Esse 100 gramas aqui eu não vou usar. Ok, X vai ser 50 gramas vezes 750 dividido por 150. Cancela grama com grama, dá para cancelar uns zeros aqui, ó. Eu fico com 50 vezes 75 dividido por 15. 250 gramas. Tá aqui, item A. E acabamos, gente. Eu espero que vocês tenham conseguido. Eu coloquei uns exercícios de nível um pouquinho mais trabalhoso. Depois, eu posso mandar mais exercícios se vocês quiserem. E para semana que vem a gente conversa depois. Beijo, tchau!